repetição da página de vídeo. A principal página, muda de vez em quando muda as posições. Bom, vamos lá. Quem vai ler a página, quem vai fazer a prece? Tem uma mensagenzinha aqui, se o Jorge não tiver nenhuma programada aí. Bom, Jorge faz a prece, eu leio a mensagem. Tá bom, Jorge? Então vamos lá. Do livro Psil, de Adeilson Salles, o conhecimento faz o homem sempre jovem, mesmo em plena velhice física. O conhecimento ajuda o homem a caminhar com sabedoria pela vida. Refiro-me ao conhecimento espiritual, pois apenas o conhecimento acadêmico é insuficiente para gerar lucidez. Conhecer a própria origem e destinação na vida torna a viagem mais agradável. A ansiedade e o desempenho, a qualidade e o destempero emocional pelas coisas mesquinhas revela a limitação dos conhecimentos sobre a vida. É importante armazenar conhecimentos para lidar com os problemas da vida com sabedoria. A esperança é o salário de quem adquire conhecimento sobre as vidas. Graças a Deus. Senhor, mais uma vez, rogamos a Ti a sua assistência. Envolva todos nós. Nós nos pedimos a nossa irmã Lourdes, acometida por um derrame hemorrágico. Os médicos da Terra possam avaliar sua situação, quadro, para o restabelecimento da sua saúde física e espiritual. Seja extensivo às nossas solicitações nesse instante, para muitos outros também que estão no mesmo quadro nos hospitais na cidade do Rio de Janeiro, da região norte, da região leste, da região oeste, da região sudeste, da região sul, centro-oeste, noroeste, da nossa cidade do Rio de Janeiro, vários hospitais públicos, vários hospitais da nossa prefeitura e as clínicas da saúde acolhem inúmeros irmãos nossos que nós não conhecemos, mas que os nossos melhores sentimentos possam envolver. Nessas horas, quantos irmãos desencarnados que caminham sem lume, sem rumo, sem norte, envolvidos em situações tão deprimentes. E esse estudo da noite de hoje possa auxiliá-los também, aqueles que nos ouviram, sair do estado de sofreguidão que encontram. Nossas residências, os nossos vizinhos que te desconhecem, Senhor. Mas nós vibramos por todos eles. Os espíritos fora do corpo que encontram-se na nossa casa, na sua casa, os vizinhos, e aonde for, aonde o nosso pensamento e a nossa voz alcancem, possam esses absorver o produto do estudo dessa noite. Muito obrigado, graças a Deus, que a sua paz seja em nossos corações, iluminando os nossos propósitos hoje, agora e sempre. Vamos por aberta a reunião de estudo dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Lá vamos nós. Hoje nós estamos estudando o livro dos Espíritos. A Elisa não vai poder vir, tá? Mas, senhor Roberto, se o senhor puder ler, ou a Consuelo não chegou, né? Como nós mesmos, né? Estamos na pergunta 609. O senhor está sem som, viu, senhor Roberto? A Consuelo chegou. Boa noite, Consuelo. A Consuelo saiu.
Só vem dar um ar da graça, mas já vai voltar. Bom, Jorge, vamos nós mesmos tocando, né? Vou lendo aí até ela entrar aí. Tá. Então nós estamos na pergunta 609. Ok? Uma vez, no período da humanidade, conserva o espírito, traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se acha, do período a que se poderia chamar anti-humano? Tem uma frase aí que, infelizmente, ela existe, né? O pessoal comenta muito, e eu não gosto dessa frase, mas tem a ver com essa pergunta, né? Aquela questão que a gente fala, quanto mais conheço o homem, mais gosto do meu cachorro, não é isso? Do meu gato, do meu animal, né? Porque essa pergunta também fala isso, porque muita gente ainda está muito brutalizada, muitos espíritos reencarnados entre nós estão muito brutalizados, né? E alguns levam assim algumas características, né, de ainda um pouco animalescas. Não falo somente, nem falo muito na questão física, porque a gente vê, por exemplo, se a gente for falar da questão física, a gente vai pegar, por exemplo, os aborígenes da Austrália. Né? Eles não são bonitos, né? Mas eles já têm uma certa consciência e, né, não é a questão física que vai nos mostrar, né, esse laço que ainda temos com períodos anteriores. Pode ser que alguém, um ou outro, tenha algum traço de alguma coisa, né? Mas a questão mais aí é a questão mesmo como é que fala, moral. Questão, tá? Vamos falar até de instintos, etc. Boa noite, Consuelo. Porque Boa noite, gente. boa noite. Há muita gente, né, que nós estudamos o livro No Mundo Maior, nós vimos aquela questão do cérebro ser dividido em 3 andares. No térreo, ou porão, né, que na Arca de Noé, o porão da arca, né, o que é que fica? Né? Aqui né, o terra é onde ficam os nossos animais, que estão dentro, aquela historinha do livro Não Cearense de Volta na Outra, do Valdo Vieira, que fala que tem aquela historinha, muitos dentro de nós. Ou seja, aquela nossa parte ainda bem irracional, bem instintiva, que ainda está conosco, está conforme nós estudamos, né, está nessa parte abaixo, lá na parte inicial, digamos assim, do cérebro, né, que o Calderaro coloca para a gente. E essa é uma coisa que qualquer coisa, ela tem uma portinha, lá na Arca de Noé tem uma escadaria do térreo, do porão para o primeiro andar. E essa escadaria é que dá, justamente, qualquer coisinha a gente se explodir, né, achar ruim, tá? Como dizem, né, nós saímos, o nosso emocional, né, se descontrolar, né, até parece que nós não temos, né, ficamos sem controle nenhum do emocional, é justamente a fuga desses animais para o consciente. No livro no mundo maior está inconsciente, consciente, superconsciente. A Arca de Noé está porão, né? O andar normal, no porão e os animais impuros, no andar normal, todo o resto da criação, e o andar de cima é o andar da janelinha, que é onde a pombinha vai pousar depois, quando acaba o dilúvio, né? Que significa justamente isso. É onde nós vamos estar quando acabar esse dilúvio emocional que nós carregamos conosco, né? Então, a pergunta é sobre isso. É muito interessante mesmo. Tá? Sobre essa parte animal que nós ainda carregamos. Isso está muito assim
desculpe, está muito assim, à vista, tá? Na questão do egoísmo, por exemplo. O animal é egoísta? Não. Ele traz consigo um instinto de conservação que o torna egoísta por sobrevivência. Ele não quer acumular, mas se ele tiver a refeição, ele quer comer primeiro. Depois ele distribui entre os seus. E depois abandona até. Mas esse instinto, esse é o instinto de conservação, né? Essa questão de marcar o ponto dele, né? Quase todos os animais têm isso, o cachorro, o gato, o passarinho, né? Tem o seu ponto, o seu local. Ali é a sua região. Os bovinos, nós vemos isso, tem aquelas brigas, né? Tudo mais. Então, esse egoísmo, entre aspas, não podemos chamar de egoísmo, mas não temos outro nome para dar, vamos chamar de egoísmo. É devido à necessidade de sobrevivência. Não? Essa necessidade que o torna egoísta. Só que quando olha só, isso nós crescemos de lá. Nós, sim, quando chegamos à racionalidade, já não agimos mais por instinto, essa parte aí. A gente age porque realmente quer acumular. Quer orgulho. Se eu acumulo mais, eu tenho mais, eu sou melhor que os outros. Aí vai por diante. Querem ver só uma coisa? A pergunta 917. Tem muito a ver com isso aqui. Vamos dar uma olhadinha lá rápido, 917? A Consuelo está aí. Consuelo, vou falar com ela. A Elisa hoje não pôde vir. Você pode ler para a gente? É o livro dos Espíritos hoje. Posso ler? Pode ler, senhor. Pode ler, senhor. Já achou, Consuelo? Achei. Já achou? Achei. Então deixa ela ler. Tá. Qual o meio de destruir o egoísmo? Qual o meio de destruir o egoísmo? Lê a resposta? Pergunta. Vamos ler um pedaço da resposta, tá? Vamos lá. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se. Só um instantinho, Consuelo. Olha só, muito próximo da sua origem. Qual é a nossa origem? Animal. Entenderam? Que nós estamos falando sobre a questão do, entre aspas, que não podemos falar com animal egoísta. Mas nós não temos outra palavra, repito. Tá? Então, aquilo que nós trazemos lá daquela fase nos mostra, tá, que esse apego, né, na fase do raciocínio se torna o egoísmo mesmo. Mas nós trazemos ainda muito próximo. Nós estamos muito próximos da nossa origem. Nós estamos ainda distante do nosso destino, que é a angelitude. Então, a gente tem dificuldade para se libertar disso. E vai falar agora que é pior. Olha só o que vai falar aqui. Vamos lá, Consuelo. Walter Lisa. Não pôde libertar-se, e para cujo o entretenimento tudo ocorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo... Então, olha só, como nós somos egoístas, as nossas leis não facilitam ser mais egoístas ainda, nossa organização social, né? É uma coisa interessante. Aí vai falar que vamos só ler só até aí, que vai falar que o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for
predominando sobre a vida material. Bom, mas vamos parar por aí, Conselho. Vamos voltar para 609, que a gente está lendo, tá? Ok. Então, veja bem, o egoísmo, nós já carregamos isso de outras épocas, está bem à mostra agora, só que pior. Pior. O raciocínio vem, em vez da gente, né, dar uma guinada, e Jesus preocupou-se com isso. Preocupou-se com isso. Eu estava pensando ontem aqui como é que eu. Daqui. Aí o meu filho, vamos fazer um culto no lar, que eu tô meio. Eu disse, bora. Que ótimo, né? O filho chamar a gente para fazer um culto no lar, ainda me deu uma bronca. É 7h30, hein? Pô, tu é espírita e você mesmo está se acusando. Eu disse, tá bom, calma, né? Aí chegou, abriu a página. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Eles herdarão a terra. É Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 5. Então, preocupado, tá? O que quer ser manso? Quer ser manso? Ser manso é justamente esse trabalho que nós temos que fazer conosco de abrir mão de muitas coisas. Ou seja, abrir mão principalmente de sermos egoístas e orgulhosos. Nós vamos trabalhar dentro de nós, né? Essa questão de querer tudo, ser o maior em tudo, ser o melhor em tudo, ser o bom. Vamos assim, digamos, entre aspas, nos limitar a trabalhar. Se somos bons, é o trabalho que vai mostrar. Não somos nós que vamos exibir. É o trabalho que vai exibir. É fazer tudo aquilo que o Evangelho nos manda fazer. Ser manso. Evitar confrontos, evitar brigas. Ou seja, é todo um trabalho interno, isso é um trabalho interno muito forte, para que a gente passe a viver e ver tudo sob outro olhar. Nós temos aí uma outra coisa, a humildade, que tem muito a ver com a mansidão. A humildade trabalha por fora. Tá? A humildade nós vamos expor ela para fora. Já a mansidão não, é interna. É aquela questão, por exemplo, do Gandhi, né? Que o cara chega para ele, poxa, o jornalista durante o Globo lá da Índia, né? O jornal mais forte da Índia, durante mais de 20 anos criticou o Gandhi, atacou o Gandhi, fechou o Gandhi, e o Gandhi, tranquilo, nunca respondeu. Um dia o cara viu que estava errado, foi pedir perdão ao Gandhi, foi até bonita a parte do jornal, né? Gandhi, eu quero te pedir perdão. Tá? Eu a vida inteira te critiquei com animal e hoje eu estou vendo que eu estou totalmente errado. Você me perdoa? E o Gandhi faz aquela grande observação, né? Fala, não posso te perdoar. E o cara, não, você está certo, você não deve me perdoar, não. Realmente eu te castiguei muito. Ele, não posso te perdoar, que você nunca me ofendeu. E tudo que você falou nunca me atingiu. Eu sei que eu não sou aquilo que você falou de mim. Isso é ser manso. É a mansuetude, né? Fala, né? É estar tranquilo em relação aos acontecimentos externos. E se estiver correto, nós temos aí, sim, em vez de ficar com raiva também, né? É consertar. Então, Jesus deixou a fórmula aí para a gente começar a largar esse lado animal que está dentro de nós. Porque o lado animal, aquela páginazinha que nós lemos, né, poxa, eu não estou lembrando o nome do livro, é do Valdo Vieira, Não Seraremos de Volta, é o outro. Fala sobre isso, muitos de nós, que quando a gente se irrita, parece isso, quando bebe, parece aquilo, quando não sei o que, né? Vai vários animais que nós nos apresentamos, né, em momentos de descontroles emocionais. Então, essa pergunta aí eu achei muito legal, porque é, de uma certa forma, um conselho para que a gente comece, né, a nos equilibrar, né? Digamos que o nosso centro de gravidade emocional tem que estar sob nosso controle e não aí oscilando por aí. Nós temos que colocar as nossas emoções
sob total controle nosso. Não significa que eu vou gostar que alguém chegar e... Não vou gostar, mas também, como eu vou responder? Bons exemplos, boas ações, né? Não é me estourar. Isso aí é o que... Isso é a proposta de Jesus, a primeira proposta no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, e os mansos e pacíficos, que fala lá, né? Né? Então, a gente tem que se sobrepor sobre isso, sobre acontecimentos, sobre coisas que vão surgir, dificuldades, perdas financeiras, perdas materiais, perdas também de entes queridos. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos num mundo que estamos sujeitos a tudo, porque é o mundo que nós construímos. Mas eu não sou assim, mas já fui até pior. Né? Então, o negócio é tão feio que eu vi uma historinha do Richard Simonetti que eu achei muito interessante sobre essa questão de mansidão. Uma historinha pequenininha. Diz que um navio saiu para fazer umas pesquisas aí, se perdeu no alto mar, ficou meses à deriva, perdeu a bússola, perdeu o controle, perdeu, né, tudo. E estava acabando a comida, acabando a água, eles preocupados, não achavam terra nenhuma para, né, parar, ancorar, recarregar o navio. Quando, de repente, uma certa manhã, um lá grita, terra à vista, terra à vista. Foi todo mundo, né, aquela alegria toda, vamos nos abastecer. Mas houve uma preocupação, será que será uma terra primitiva, cheia de índios hostis, gente hostil e tal? Né? Aí um olhou lá do alto do mar e falou, não, tranquilo, chegamos à civilização. Estou vendo uma forca lá na praia. Isso representa o nosso mundo, né? Estou vendo uma forca lá na praia. O que mais Jesus combateu foi isso, né? Essa cobrança por um ato, né? Uma cobrança fatídica sobre, às vezes, um ato que, às vezes, ainda pode estar errado, né? Não houve o fato em si, né? Pode ter sido enganado, alguém botou o outro numa situação ruim, mas olha só o significado de civilização para nós. Não estou falando só do pessoal do navio, não, né? Chegamos à civilização. Essa civilização que ainda está totalmente, né, presa ao passado, ao animal. Essa civilização que Jesus veio aqui, nos trouxe a sua mensagem, colocou a sua mensagem para que nós nos transformemos, para que possamos herdar a terra. Não é ser dono da terra. Eu sou o dono da terra, não. A mensagem é o seguinte: herdarão a terra, somos nós, entendemos isso, né? Somos o que vamos dar continuidade ao novo planeta, né? De regeneração, por merecimento, por trabalho. Tá? Então, essa pergunta calhou muito em cima disso aí. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Eu aprendi de mim que sou muito humilde de coração. Oi? Eu aprendi de mim que sou manso de coração. É isso aí. Né? O autocontrole é um amor próprio, o autocontrole, tudo que essa soberania, né? Que não é bem uma soberania, mas que se encontra em uma posição mais elevada do que a grande maioria dos seres humanos. A gente teve o exemplo, né? Jesus nos colocou. Né? Tem um livro do André Luiz, com o Chico, né? Que se chama Sol das Almas. É ótimo isso. Pois é. Sol das Almas. Quem é o Sol das Almas? Né? Que nós consideramos? Jesus, não é isso? Exatamente. Então, Jesus é o Sol das Almas porque tudo que ele nos trouxe foi justamente para nos guiar, nos aquecer e nos dar vida. Que a verdadeira vida é espiritual. Meu reino não é deste mundo, né, etc. Várias vezes ele vai falar sobre isso, né? Meu mundo, né? Procurar primeiro o reino dos céus, etc. E
Como Jesus é o sol das almas, e nós precisamos do que desse sol para a nossa sobrevivência, nós precisamos nos colocar que nem os planetas, numa órbita constante ali perto dele, para nos aquecer, para receber tudo aquilo que nós precisamos. E esse sol das almas passa a ser o quê? Não é Jesus presença física, é o Evangelho. Esse Evangelho é que já começa a nos nutrir. A partir do momento que a gente procura estudar o Evangelho, aprender o Evangelho, sentir o Evangelho, né? E futuramente praticar o Evangelho, o que é isso? Nós estamos nos tornando, né? Que nesses planetas que orbitam ao redor do Sol. Né? E cada vez que a gente vai conseguindo nos melhorar, nós estamos nos aproximando do Sol. Daqui a pouco nós estamos na posição o primeiro planeta é Mercúrio, né? O segundo é Vênus, terceiro Terra, se não me engano é isso, quarto é Marte, depois vem, né? Saturno, Júpiter, Netuno, falta um que eu não me lembro, e finalmente Urano, Plutão. Né? A gente vai se aproximando do Sol. Tá? Vamos nos aquecer mais, ter mais energia desse Sol. Mas, para isso tudo, a pergunta de Kardec vem aqui. Tá? Nos mostrar isso aí. Essa pergunta foi super, de Kardec mesmo, de um mestre. Tá? De um mestre. Alguém mais quer comentar? Jorge, Consuelo? Não, tá tranquilo. Então, Consuelo, assume aí agora. Vamos ler a pergunta 609. Tá. Onde começou essa história toda? Uma vez, no período da humanidade, conserva o espírito traços que eram prescentemente, quer dizer, do estado em que se achava, período a que poderia chamar-se anti-humano? Vê a resposta? Não, deixa eu te explicar uma coisa. Você você não pegou a pergunta, né? Por isso que nós fizemos todo esse apanhado, foi da pergunta, tá? Porque eu até usei uma frase que é muito normal hoje na rua. Eu não gosto dessa frase, mas é normal. Quanto mais eu conheço o homem, mais eu gosto do meu animal, né? Do meu cachorro, do meu gato, etc. Né? Que é errado isso. Eu uso muito. Uso muito. Exatamente. Mas não é o correto. Mas é porque nós estamos aí, foi onde começou a nossa questão, né? Os níveis evolutivos, né? Nós estamos aqui em vários níveis evolutivos e fomos começando a falar sobre essa questão, né, do egoísmo que nós trazemos do animal, por isso chegamos à pergunta 917, que você que leu, né? Tá? Foi em cima disso aí. Bom, então a pergunta... Mas, Francisco, deixa eu falar uma coisa. Há um tempo atrás, vamos botar assim, uns 50 anos atrás, o mundo não era tão melhor assim. Né? A gente só não sabia das maldades que acontecia porque não se falava. A pedofilia sempre existiu, né? O abuso das mulheres sempre existiu, né? Tudo sempre existiu. Né? Sempre o pai sempre espancou os filhos, muitos abusavam dos filhos, só que nem todo mundo virava o rosto e não falava nada, como ainda continua, mas sempre existiu. Mas agora as pessoas falam dos animais porque elas se aproximaram dos animais. Elas que eu não sei se foi uma evolução nossa, se foi uma evolução dos animais, se foi um cansaço de ver tanta sujeira, né, no ser humano, mas as pessoas que se aproximaram dos animais, você vê, tem gente que continua não ligando, sabe? Assim, passa por um bicho ali na rua, o bicho tá caído, botar um pote d'água, nem pensar. Mas você vê que isso mudou, né? Isso mudou. Está melhorando. Nós estamos melhorando, tá? E, logicamente, quando nós melhoramos, os animais vêm junto. Essa é a lógica. Por isso é que né? se Por isso que fala os isso, animais, né? Os animais de Júpiter não são mais evoluídos que o nosso, porque o povo lá é mais evoluído que o nosso. Não é isso? Os animais acompanham essa evolução, com certeza. Nós que nos melhoramos. Agora, Consuelo, eu vejo na rua o cachorro rosnar para o cara dá uma resposta tão forte no cachorro que até eu fico com medo do cara. Não é só o cachorro, É verdade. não.
Mas isso acontece, sim. Eu já vi também. Eu já vi muita É, coisa. Eu já vi é, gente fazendo cada coisa com bicho que dá vontade de você voar na jugular da pessoa. Dá mesmo, mas sabia? é Em nível vez de o evolutivo. cachorro voar nele, eu é que fico com vontade de voar, sabe? Às Porque, vezes dá vontade. porque eu conto como sempre as minhas historinhas, né, da onde eu estive. Eu fui no Pará 2 vezes. Uma vez que eu fui no Pará, nós fomos um amigo meu que está lá, ele mora lá até hoje, tem várias fazendas. E ele chegou para mim, vamos na fazenda, lá no Gavião, o nome da fazenda. E estava cheio d'água ainda, tinha acabado o inverno, que eles falam, acaba mais ou menos em abril. Eu fui em maio, tinha muita água ainda. E o cara, muito louco, atravessava os rios, ele vinha correndo assim com o carro, né? Que geralmente o rio é numa baixada, né? Enfiava o carro, atravessava o rio na velocidade que o carro vinha. Eu pensava, meu Deus do céu, uma hora dessa o carro não vai ter velocidade, nós vamos embora rio abaixo, né? Não é rio largo, não, né? Rio de 5, 6 metros de largura. Aí chegamos na tal fazenda, olha a loucura. Quando eu estava chegando na fazenda, Consuelo, tinha um pessoal ribeirinho plantando coisas, colhendo aquele negócio branco que cara, como eu não como, não me lembro. Pô, aquela que vende palmeiras, né? Palmito? Palmito, isso aí. E é engraçado eles colhendo palmito, viu? Eles sobem na água, pula para outra, colhendo palmito, tá? Vai tirando o palmito, outro lá embaixo pegando. E eu olhei para a beira do rio, tinha uma fogueira, e eles estavam assando umas galinhazinhas. Eu disse que as galinhazinhas pequenas, deve ser tudo pintinho. Quando eu cheguei perto, eu Consuelo, arara. Eles estavam assando araras. Aí eu olhei pro meu amigo e falei, Décio, porra, aqui não tem o que comer não, cara. O pessoal, por exemplo, se eles conseguissem pescar, eles não comiam arara. Como eles conseguiram pegar arara, eles vão comer arara. Não tem o que comer. E vai lá ver se tem um pouquinho de arroz e um pouquinho de feijão. É só arara hoje ao almoço. E palmito. Eles vão tirar uma parte para comer, uma outra fruta que eles conseguirem e vão sobrevivendo. Mas aí é uma situação diferente, né? Não sei se eu comeria. Eu acho que eu ficaria só no palmito, mas É. não sei, Não, mas o né? que eu estou te falando é o seguinte, É que isso cultura deles, né? não é só no Pará, né? Todo mundo tem isso aí. O Japão fabricou agora o maior navio do mundo para pescar baleia. Uma coisa absurda isso. Estava proibido lá? Pois é, mas fizeram um maior navio com. Já sai a baleia enlatada, tá? Já sai as latinhas de baleia. Quer dizer, é cultura, mas veja bem, isso tudo ainda esse homem, tá? Animal. É o animal que há em nós, nos homens ainda. Tá? Às vezes a gente está de um lado, a gente está positivo, mas do outro nós estamos negativo. Então, faz parte mesmo. É a nossa civilização que vai mudar. Tá? Tem lugar Tá que come tudo. cachorro, né? É, Bom, na é, Venezuela come é. cachorro porque não tem comida também. Aí A China, alguns lugares a da China, Índia, da China. porra, Aí você vê o seguinte, que com o tempo, tudo isso vai se modificar de acordo com fala lá na PEC 917, à medida que a elevação moral, né, vai predominando sobre a vida material, essas coisas vão acabar. No futuro, isso aí vai ser filme de terror. Tá? Daqui 1000 anos, talvez, contar isso numa escola vai ser filme de terror. mas eu acho que isso é um filme de terror. Aquele Aterrorizante. negócio, aquela historinha de que todo mundo pode morrer no filme, menos o cachorro, isso é verdade para mim, sabia? Senão eu não assisto. É. Bom, vamos lá na resposta agora. Alguém quer falar, seu Roberto, Jorge? Não? Então vamos lá. Conforme a distância que medeie entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo. Porquanto, nada opera na natureza por brusca transição. É que nós já não estamos mais próximos desse homem. Mas se a gente, sei lá, há 5.000 anos atrás, a gente estava bem próximo desses homens que estavam, né, 10.000 anos atrás.
Hoje ainda há alguns vestígios físicos, tá? Mas já não é tão... nós estamos mais refinados. A gente vê que antigamente, não precisa ir muito tempo, não, 4, 5 mil anos atrás, o homem tinha 1,40 de altura, 1,35, né? Hoje, nossos filhos, nossos netos, 2 metros, 2,10 m. Isso é depuração da raça mesmo. A raça humana está se depurando. Eram muito, muito peludos, nós. Hoje já não somos tão peludos, né? Então, isso tudo é a depuração da espécie humana. Então, mais de vez em quando ainda surge um indivíduo aí. Qual o problema, conforme nós falamos também no início, é o moral. Vamos lá? Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só lentamente se efetuem porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire a mais perfeita consciência de si mesmo. Por exemplo, hoje, para tudo no corpo físico, se tenta ou tem um jeito, né? Você viu, não sei se vocês viram ontem de manhã, pararam a linha vermelha, porque veio um fígado transplantado, né? Veio de Vitória, né? Não sei porque não foi para o Santos Dumont o avião, veio para o Galeão. Não podia pousar helicóptero lá no São Silvestre, também não sei, vai ver que é por causa devia estar tendo tiroteio, né? Aí, como aquilo é muito rápido, né, o tempo é muito escasso de transplante de fígado, eu não acompanhei bem, que eu tive que sair. Pararam a linha vermelha, né, mostrou o cara sentando o pau e a polícia ajudando ali, acompanhando, para entregar no São Silvestre. Eu acho que foi feita a operação e teve sucesso. Eu não vi o restante da notícia. Você vê, hoje em dia nós temos essa preocupação, né? Perder um dedo, já cansei de ver os caras cortam o dedo na máquina, às vezes cai o dedo, corre lá no Saracuruna, no hospital de Saracuruna. Olha, aquele hospital não é mole, não, hein? Aquele hospital tem uns caras ali que são fera, remenda o dedo do cara. Um dia desse entrou uma madeira também, deu na notícia, vocês se lembram? Tiraram. Então, essa própria preocupação nossa, que fala que dá vontade aqui na resposta, né, que é a secundar a vontade, nós que, né, essa preocupação nossa de nos mantermos, né, mais bonitos, né, mais inteiros, mas isso tudo também é muito importante para essa melhora da raça em si, né? Nós vemos a vaidade mesmo, a vaidade não excessiva, mas é bonito, uma pessoa que se cuida, né, que anda, né, procura tirar assim, alguns detalhes que estão a mais, etc. É bonito assim, né? Faz às vezes uma operação plástica, algum conserto aí, algum enxerto. Então, isso também vai nos modificando, vai modificando a raça que eu estou falando. Todos nós. Então, isso vai também, veja bem, fisicamente nos separando lá do nosso início. Né? Mas o mais importante é o moral. Eu estava pensando em mandar ver se eu compro esse plástico, Bem-aventurados mansos, e eles herdarão a terra, e colocar no meu carro, atrás, no vidro de trás. É para a gente pensar. Eu mesmo vou pensar todo dia, quando olhar para o carro, né? De manhã eu pego o carro para sair, opa, isso serve para mim, muito para mim. Quem sabe alguém que vai, né? Está passando por mim, vai ler, vai. Nós precisamos também fazer isso, né? Quer falar, Jorge? Não. Consuelo, vamos a 609, entendeu, Consuelo? A mansidão Entendi. passa longe daqui. Oi? A mansidão passa longe daqui. A mansidão. Tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que eu não olhei lá. Eu não olhei no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem um capítulo desse lá, né? Capítulo desse. Então, 610. hum,
tecerão se enganado os espíritos que disseram constituir o homem ser à parte na ordem da criação? Não. É a pergunta. Não, vamos nós falar sobre a pergunta. O que é que você acha, Consuelo? Eu já respondi. Você já deu a resposta? Não, mas o que é que você acha? Somos ou não somos? A parte não, mas podia ser um pouquinho melhor, né? Sei lá, mas já que tem que evoluir, acho que não. A gente tem que passar por tudo, né? Senão não vai entender. Como é que você vai chegar a anjo se você não entende o que uma prostituta passa, né? Você não vai conseguir, você não vai ajudá-la, você não vai passar por... Não vai conseguir se colocar no lugar dela. Você tem que passar por todo o caminho para poder chegar a ser o máximo do máximo, mas sentindo o que o outro sente, né? Sentindo de verdade. Né? O que eu... E aí, Jorge, você acha que nós somos seres criados à parte? Sim, nós fomos criados seres à parte. Né? Temos lá 540 lá fala do ato ao arcanjo, né? A gente vem passo a passo, avançando. Né? No próprio Libertação, ouvindo elucidações, lá no comecinho, os espíritos falam dessa ordem, da classificação, né? Então, nós que alcançamos já aquele que, é claro, é um processo lento, muito lento, gradativo, até a gente chegar à estrutura nominal. Mas, como comentou na questão anterior, a nossa natureza ainda está mais para o animal do que para realmente, vou usar a palavra civilizada. Tá? Isso é por aí mesmo, é isso aí. A gente foi criado à parte, sim. Ô, Consuelo, você falou uma coisa da prostituta. Antes do Ciro Darlan ser o juiz da época da Infância e Juventude no Rio de Janeiro, era um outro juiz, que era um senhor que se aposentou, e o Ciro Darlan entrou no lugar dele. Oi? Libório Siqueira. Isso, Libório Siqueira, isso, né? Você conheceu ele, Jorge? Oi? Conheceu ele? Ele é espírita, tá? É aquele tempo, não, né? Não, isso foi 20 anos atrás, 25 anos atrás, entrou o Ciro Darlan, né? Um senhor negro é esse? Não. Libório Siqueira era um senhor, que era o juiz da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E ele contou, fui numa palestra dele naquele São Francisco de Assis, ali na Rua Olga, em Bom Sucesso, né? Centro Espírita, e ele estava comentando, você falou um negócio da prostituta, que ele era muito austero, tá? Com as prostitutas, quando elas tinham filhos, ele pegava firme mesmo. Mas ele disse que uma vez ele pegou firme em uma e, sem ela saber, descobriu o endereço dela lá em Austin, olha só, longe pra caramba, né? E foi lá na casa dessa prostituta. Ele estava marcando ela, não sei, não me lembro a vacilada dela. Sei que ela estava vacilando, né? E chegando lá, ela não estava indo trabalhar, inclusive, havia já uns dias. E quando chegou lá, encontrou ela muito doente. Muito doente. E o pessoal da rua não sabia que ela era prostituta. Ela falava que trabalhava na limpeza urbana à noite, com o gari, né? E era prostituta. Aí ele não quis falar nada, né? Também para pegar mais informações. E o pessoal falou: olha, essa senhora dá pena, ela está doente. Aí ela não tinha carteira assinada. E o pessoal pensando que ela tinha carteira assinada. Poxa, ela vai deixar uma pensão, tudo bem para os filhos, mas quem vai cuidar desses filhos? E o pior não é isso. Ela tinha uma vizinha aqui, a fulana, ela tem 2 filhos. A vizinha morreu, ela está cuidando dos 4 da vizinha. Ela agora está cuidando, há mais de um ano que ela está cuidando de 6 crianças. Aí o doutor Liborne, né? Disse que aquilo foi uma facada no coração dele. Uma facada. E ela veio a desencarnar, essa prostituta.
Mas ele, como era, né, estava no cargo, no exercício do cargo principal do Rio de Janeiro, ele conseguiu rapidamente cuidar das crianças, pegar as crianças, conseguiu achar parentes, o que não conseguiu achar parentes conseguiu a adoção. Né? Aí ele falou sobre isso, Consuelo. E isso mudou totalmente o pensamento dele e como ele agia em relação às prostitutas. Né? Ele disse que ali foi a maior lição de vida que ele teve na vida dele. E ele falou, eu já tenho idade, isso aconteceu há pouco tempo. Se eu tivesse acontecido isso comigo quando eu era novo, muitas coisas que eu fiz eu não teria feito. Né? E é isso aí. As pessoas, nós, né, o nosso lado, ainda muito animal, né, nos faz esses julgamentos precoces, sem saber da situação, né, e vamos embora. Né? Bom, fala, João. O senhor Macário, da Congregação Oswaldo Cruz, ele trabalhou numa das instituições ali em Duque de Caxias, que tinha um trabalho que era um trabalho feito pelo Dr. Liborne. Eu esqueço o nome do local lá em Caxias. Tá? Tinha vários funcionários, ele que era o administrador lá. E quem acompanha a Rádio Rio de Janeiro ainda tem um programa, acho que é AICE, que atende a faculdade, que tem aulas, eles atendem muitas pessoas deficientes físicas e é custeado, tipo uma fundação. Ele deixou esse legado. E você falou aí, 20 anos, nem 24 anos mais recuado. Destruído de 1988, 90, mais um pouquinho para frente, para trás, foi essa área. Nessa época. Não, 95 não, é isso mesmo, 1988. Eu já estava na congregação Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz e Maria Vaz. E ele tinha, primeiro foi em Caxias, que atendia filhos de mães solteiras. Eu até deve ter criado isso aí. Eu fui em 98, eu acho que eu vi essa palestra, quando eu entrei para o Espiritismo, 98. O Antônio Carlos recebeu esse convite e distribuiu para quem quisesse ver, né? Eu fui ver. Né? E fiquei maravilhado, né? É o tipo de palestra que nos eleva, né? Bom, o senhor Roberto voltou? Eu voltei. Sabe aquela história do aluno? Sabe aquela história do aluno que chega no colégio, o professor chega sempre atrasado e naquele dia ele chegou direitinho? O aluno sentou e o professor disse assim, abram seus cadernos. O meu caderno, onde é que estava? Eu esqueci o caderno. Assim como eu esqueci de carregar a bateria do telefone. Eu saí porque a bateria caiu. Foi todo embora. Caramba. Eu não nem lápis para o estudo. Estudo de Skype sem bateria não resolve. Vamos lá. Mas cheguei de novo. Isso aí. Bem-vindo de novo. Jameson de novo. Bom, vamos ler de novo a pergunta 610, Consuelo. E a resposta. Terceirão-se enganados os espíritos que disseram continuar o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que a distinguem de todos os outros, de ter um outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Nossa, chegar a conhecer Deus. Vamos conhecer, nós estamos mais próximos que os outros reinos aqui da Terra. Nós estamos mais próximos de Deus, apesar de estarmos muito próximos ainda da nossa origem, né? Estamos longe de Deus, mas em relação aos outros, nós estamos mais próximos, né?
ele está falando aqui, não, mas a questão não fora desenvolvida, essa questão do homem ser uma questão, essa questão do homem ser um ser à parte da criação. Porque essa questão não foi desenvolvida. Isso é muito interessante o seguinte, que hoje, né, a própria ciência, que a religião se afastou da ciência, ela progrediu muito, e quem acompanhou a ciência, né, e uniu a religião a ela, foi embora. Né? O Espiritismo é um. Nós não somos religião, nós somos doutrina. Mas nós acompanhamos a ciência. Nós temos a nossa ciência, a ciência espírita, e acompanhamos a ciência de fora. Né? Nós estamos aí vendo as novidades, vendo aí, né, o James Webb, né? Estamos vendo aí a questão das doenças, dos novos inventos, das novas, né, tecnologias. Você viu falando agora do transplante de fígado. Agora, essa semana saiu uma lei para Testemunha de Jeová que quem tiver mais que 18 anos e não quiser fazer transfusão de sangue, é para os hospitais respeitarem essa decisão, porque já são maiores de idade, não são incapazes que falam, né? Já são, né? Já têm condições de decidir as suas vidas, mas para menores de 18 anos, se houver necessidade de... Mas você sabia que agora, quando você se interna no hospital, ou vai fazer algum exame que passa um pouco mais difícil, eles perguntam a tua religião, eu não sei no hospital público, mas o Luiz Mário foi fazer exame aqui no hospital e ele teve que ficar internado, ficou internado mais ou menos às 12 horas, 13 horas. E eles perguntaram a religião dele, se ele tinha alguma religião, se ele processava alguma religião. Eu acho que é mais ou menos por causa disso, sabia? Por causa da transfusão de sangue, por causa da reanimação, porque ele ia tomar anestesia, né? Anestesia geral. Transplante, um monte de coisa. Então o que está falando assim, essa questão aí é que nós, graças a Deus, estamos aceitando, nós aceitamos essas novidades, né? Lógico que nem sempre tudo dá certo no início, às vezes há dificuldades. Mas isso não é uma forma de suicídio, Afrânio? Não, porque, veja bem, o pigmeu, quando come outro lá, né, é carnívoro, e aí, está errado? Não. A cultura deles, infelizmente, foi ensinado isso. Mas né? se você comer errado, é como visto como um suicídio, né? O André Luiz exagerava, mas André Luiz também exagerava muito. Mas o comer exagerado é visto como um suicídio, porque você não, por exemplo, eu tive uma conhecida, chegou a ser uma amiga na academia que ela teve câncer de mama, mas ela era, eu acho que ela era essa religião que você falou, esqueci. Testemunha de Jeová. Isso. O que aconteceu? Ela não podia receber transfusão de sangue, tinha mais algumas coisas que também não podiam ser feitas. Ela morreu por causa disso. Ela tinha câncer nos seios. Ela morreu por causa disso. Porque o que acontece? Ela estava meio assim, meio grogue no hospital, e a família dela, a mãe dela, não deixou ela receber a transfusão de sangue, e daí ela acabou aceitando isso, essa coisa. Isso não é uma forma de suicídio, com todo o conhecimento que Deus te deu, né? Porque se não fosse permitido, Deus não deixaria você chegar até lá. Isso não é um suicídio? Pode ser um suicídio, né? Pode ser, mas não um suicídio na sua essência, porque, veja bem, a pessoa é ensinada desde que nasceu. Tá aqui, a pergunta 657, vou ler rapidinho para a gente não perder tempo. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? A resposta, eu disse que o mal depende da vontade. Está entendendo? Essa mulher foi ensinada a ela não receber transfusão. Ela não está fazendo, para ela está fazendo a coisa mais lógica do mundo. Mais certa do mundo. Né? Tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz.
mas quantas coisas a gente escuta e a gente não acredita também, né, Consuelo? Esse que é o problema. Então, nós não podemos julgar. Né? Para nós é um suicídio, mas para elas, só a espiritualidade que pode responder isso aí. Né? Tá. Aí tudo bem. Para esclarecer, isso é suicídio para uma visão mais ampla, bem centrada. Para ela, aí tem os seus. Né? O atenuante, né? O atenuante, aí tudo bem. Aí é racional. É? Bom, estava falando sobre a resposta aqui da 610, né? Essa questão do desenvolvimento, as ideias, né, vão sendo desenvolvidas. Mas só quem tem desculpa, tem condição de desenvolver essas ideias, quem é? Quem pensa, quem raciocina. Por isso que o homem é um ser à parte. Mas isso entra a manipulação também da religião nas pessoas, né? Você não acha? Porque um pastor de qualquer tipo, pastor que eu digo é o chefe de qualquer tipo de igreja, seja judia, qualquer um. Esse pastor, ele estuda para chegar. A maioria das igrejas, eles estudam. Eles não são pessoas ignorantes. Quer dizer, se Deus deixou você chegar lá, te levou a esse caminho, né? Que quem manda é Deus, quem é o Senhor de tudo é Deus, e não cai uma folha, né, sem que Deus permita. Ora, se nós chegamos ao ponto de aprender, poder fazer um transplante ou fazer uma transfusão de sangue, quem somos nós para recusar esse presente de Deus? Esse Mas ensinamento de muita Deus. gente não pensa assim, muita gente não pensa assim. Muita gente faz tanta coisa errada e achando que está certo. Tem gente que explode em nome de Deus, né? Tem gente que explode em nome de Deus. Que vai recebendo 9 virgens lá no além, né? 27. 27. Aumentou, né? Na minha época era só 9. Não. Fala, são Jorge. 20 virgens. A questão 895, a resposta, o interesse pessoal. Hein? A questão 895, o interesse pessoal. Do interesse. Isso é a questão do pastor e do interesse. Interesse pessoal. É fogo. Mas vamos nessa nossa resposta aqui, que já deu a hora, só para a gente acabar as 610, né? Nós falamos, a ideia já foi desenvolvida, né? Demais, a coisa que a seu tempo pode ser esclarecida é o que está acontecendo agora. Nós estamos cada vez nos esclarecendo mais, e cada vez que a gente vai se esclarecendo, nós vamos tomando mais consciência da nossa né? Como nós estamos perto da origem, né? Da onde nós devemos chegar, né? Do nosso problema aí desse crescimento. Aí ele vai falar: o homem é, com efeito, um ser à parte, visto possível faculdades que o distingue de todos os outros, e tem outro destino, que nós somos a única espécie no planeta que nós decidimos nosso destino. Eu estou muito bem aqui com vocês, me dá a louca aqui, eu saio ali na rua, brigo com alguém, saio armado, acometo um assassinato, aí eu não mudei meu destino totalmente, principalmente dentro do que eu estou aqui aprendendo. E está bem... Então, a única espécie no planeta que consegue ser dona de, entre aspas, do seu destino somos nós. Pro bem e pro mal. Então, nós somos esse ser à parte que fala aqui, né? E quando fala que Deus escolheu a gente para a encarnação dos seres que podem conhecer, porque nós já chegamos, veja bem, escolheu porque nós já chegamos aqui com a ajuda de Deus também, e de todos os amigos nossos espirituais, já nos trouxe até aqui, né? Nos auxiliou a chegar aqui, mas nós chegamos também por méritos também. Agora, o nosso mérito agora, bem-aventurados os mansos e pacíficos, eles herdarão a terra. É a nossa próxima meta. É essa aí. Ok? 610, tudo bem? Consuelo? Fechado. Está fechado, 610. Então tá. Então, semana que vem a gente vai ler Metempsicose. Isso é uma coisa muito interessante mesmo. Essa aí que alguns irmãos nossos espiritualistas acreditam nisso aí, que a gente pode reencarnar, né, em um animal,
uma planta, etc. Mas esse é assunto para a semana que vem. Ok?